Olá, vamos iniciar mais uma aula e agora a gente vai falar um pouco de infância. Vamos falar um pouco do pré-escolar e do escolar, porque nós estamos falando da nutrição nos ciclos da vida. Então, na infância, nós temos uma fase importantíssima de crescimento corporal, onde existe aumento do peso e da altura, certo? Porque aqui nós temos um aumento do número de células, que é o que a gente chama de hiperplasia, mas também temos um aumento do tamanho de algumas das células envolvidas, que a gente chama de hipertrofia. E o crescimento corporal, ele envolve fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Então, o crescimento corporal até os 2 anos de idade reflete as condições de nascimento, né, ou seja, do período gestacional e ambientais, né, que é a nutrição, e aí a gente tem que lembrar, né, desses fatores ambientais e psicológicos, além dos genéticos, né. Então, até os 2 anos de idade, nós temos uma influência importante do estado nutricional pregresso e atual, né. Após os 2 anos de idade, nós temos uma questão importante do potencial genético e da nutrição adequada. A nutrição adequada com oferta variada de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, vamos olhar aqui a questão dessa curva, né, de crescimento, que corresponde à porcentagem de crescimento em relação aos 100%, em relação àquilo que a criança tem potencial genético de crescer. Do nascimento até os 20 anos de idade, né, onde normalmente existe a parada do crescimento pelo fechamento das epífises ósseas, nós temos 2 estirões de crescimento, tá? Então, essa expressão aqui, ó, growth spurt, do gráfico, significa estirão de crescimento. Nós temos um estirão de crescimento no período pós-natal, que vai ali até os 2, 3, 4 anos de idade, a gente já começa a ver uma estabilização do crescimento, tá? Então, aqui nessa fase, a criança em geral pode já até se tornar um pouco mais gordinha, porque vai acumular um pouco mais de gordura para sustentar o estirão puberal, o estirão da puberdade, onde a gente tem uma grande, né, uma velocidade de crescimento mais acelerada que vai se estabilizando e para, né, de crescer em torno de 20, 21 anos de idade. Então, ao nascer, 50% do peso corporal do bebê é gordura, mais ou menos. E aqui nós temos a gordura marrom e a gordura amarela, tá? Então, com o crescimento, existe diminuição da porcentagem de gordura e aumento da massa magra. Isso é bastante importante. Então, o crescimento corporal na infância tem 2 componentes. O primeiro componente é o aumento de peso corporal, que é mais rápido, e o aumento da estatura, que é mais lento, tá? E aí a gente volta para a curva. Nós temos aqui na infância uma fase um pouco mais acelerada também de crescimento, de estatura, tá? Estatura e peso, e depois nós temos aqui uma estabilização no crescimento estatural, nessa fase aqui, e com um peso corporal aumentando também, né, nessa fase. Aqui diz respeito mais a uma estabilização do crescimento como um todo, mas ele continua ainda crescendo mais em peso do que em estatura. Então, quando nós estamos falando da infância, qualquer tipo de déficit nutricional vai alterar um desses parâmetros ou os 2. Então, o déficit nutricional, ele afeta naturalmente o peso mais rapidamente. Então, quando você tem uma criança que ela tem um peso abaixo, né, do que ela deveria ter para a idade dela, isso indica um déficit nutricional de curto prazo. Entretanto, o déficit nutricional de longo prazo, ele também afeta a estatura, né, porque o aumento da estatura ele é mais lento. E quando afeta a estatura, significa que foi realmente um déficit nutricional e existe pouca chance de restabelecer o crescimento adequado. Na pré-puberdade, que significa ali aquela fase dos 8 anos em diante, nós temos um acúmulo de energia, um acúmulo de peso, principalmente na forma de gordura. Essa gordura vai sustentar, em termos de caloria, o crescimento puberal que eu havia mencionado. Tá? Ele vai, as calorias provenientes da oxidação da gordura vão sustentar o estirão da puberdade.
Aqui nós temos um artigo um pouco antigo, mas ele mostra um dado bastante clássico e importante, que é a mudança de composição corporal em homens e mulheres, tá? E aqui a gente observa claramente que na infância, tá? Na infância, aqui até os 6 anos de idade, mais ou menos, a gente vê uma pouca diferença entre meninos e meninas, né? Até em porcentagem de gordura também, a diferença não é muito grande, sendo que os símbolos abertos representam as meninas e os símbolos fechados, em preto, representam os meninos. Quando as crianças começam a entrar na fase da pré-puberdade, começamos a observar uma diferença de percentual de gordura, indicando que as mulheres têm um percentual de gordura maior. E essas diferenças se aprofundam quando a criança entra na fase de pré-puberdade e puberdade. Aí a gente observa claramente que as meninas têm uma massa livre de gordura menor, os homens têm uma massa livre de gordura maior. O oposto, né, obviamente, em termos de massa adiposa, mulheres têm mais massa adiposa do que homens, e isso se representa de forma muito clara no percentual de gordura. Mulheres têm ali em torno de 25, na média, né, 25, e os meninos abaixo de 15, né, ali deve dar em torno de 12, 13 percentual de gordura, né, porcentagem de gordura em relação ao peso corporal total. Então, como é que se dá aqui o comportamento alimentar no período pré-escolar, dos 2 aos 6 anos de idade? É uma fase de transição do lactente, ele é de uma fase mais dependente, que é a fase do lactente, para uma fase mais independente, que é a infância. Aqui você tem um período de sedimentação de hábitos, e a criança ela tem uma preferência grande por sabores doces, por doces de forma geral, e mesmo quando a gente fala entre frutas e verduras, eles preferem frutas pelo sabor doce. É importante também observar sinais de intolerância à lactose e outras alergias, porque podem se manifestar de forma um pouco mais intensa nesse período, né? Fica um pouco mais claro. Temos uma diminuição do ritmo de crescimento, né? Mais ou menos de 2 a 3 quilos por ano e de 5 a 7 centímetros por ano. Diminui a necessidade nutricional e, consequentemente, o apetite também muda. Então, nessa fase, a gente tem uma criança que tem um pouco mais de dificuldade de se alimentar, ela indica uma inapetência, ela não tem tanta fome, e o comportamento alimentar torna-se imprevisível e variável. Tem 2 comportamentos muito comuns nessa idade, a neofobia e o pick fuzzy eating, tá? A neofobia significa uma dificuldade em aceitar alimentos novos ou desconhecidos, e o pick fuzzy eating significa que a criança rejeita uma grande variedade de alimentos e ela vai ter uma diversidade alimentar muito menor, tá? Isso aqui é uma característica dessa idade. Além disso, tem o desinteresse da comida, pela comida de forma geral, e o apetite, como eu já havia mencionado, é bastante variável. Então, é importante que os pais sejam incentivados a não usar a coerção para fazer a criança comer. Se a criança não quiser comer ou comer pouco, é melhor aceitar esse comportamento, pois vai reforçar esse comportamento de desinteresse pela comida, né? E é sempre necessário acompanhar o crescimento da criança. No período escolar, é uma fase de transição entre a infância e a adolescência. Então, aqui se estabelecem novos elos, laços sociais, né? Principalmente na escola, com amigos. Existe uma característica de maior independência ainda do que na fase anterior, aprendizado e sedimentação de novos hábitos. Temos o aparecimento dos dentes permanentes, né? Então aqui é importante uma dieta adequada, com poucos doces e higienização dos dentes. A qualidade e a quantidade da alimentação são determinantes para a manutenção da velocidade de crescimento. Então isso aqui é importante, porque já não é mais uma fase de inapetência, então é mais interessante, né, oferecer alimentos um pouco mais saudáveis nessa fase, porque a qualidade e a quantidade da alimentação vão estar
diretamente relacionados com o crescimento e também com a obesidade infantil, né, para evitar a obesidade infantil. Então, nessa fase escolar também, né, a educação nutricional ganha importância, pois é a fase de criação de novos hábitos. Aqui é importante, né, a escolha correta dos alimentos, adquirir uma melhor qualidade de vida e incentivo para a prática de atividade física. Então, aqui a criança tem que ser realmente incentivada a brincar e ser exposta a alimentos saudáveis, né? Então, aqui a alimentação da família, assim como na fase anterior, dos 2 aos 6 anos, e aqui de 7 a 10 anos, é importante os hábitos alimentares da família. Em geral, nessa fase, aumenta o consumo de ultraprocessados, né? Isso aqui é importante por causa dos novos laços pessoais com amigos na escola. Então, é importante a criança ter alimentos saudáveis em casa. Existe a possibilidade de aparecimento de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, então é importante os pais ficarem atentos com isso. E o excesso do uso de computadores e TVs, né, que não são bons para a prática de atividade física. Então, o pré-adolescente, né, nesse caso aqui, ele tem que ser incentivado a parar um pouco, né, o uso de computadores e TVs para praticar atividade física. Então, é importante, né, muitas vezes os pais limitarem o tempo de uso de computadores e televisão. Então, vamos falar um pouquinho da avaliação nutricional. Nessa fase, nós temos as medidas antropométricas como peso e estatura, perímetro braquial, cefálico torácico, dobras cutâneas. Quando a gente fala do peso e da estatura, juntamente com a idade, a gente sempre lembra da curva da OMS. Tá? Então é importante, porque nessa fase a gente continua utilizando as curvas da Organização Mundial da Saúde. Temos também a questão da anamnese alimentar, dos exames laboratoriais e da avaliação clínica. Então, esse diagnóstico nutricional, levando em consideração todos esses parâmetros, nos leva a uma conduta nutricional, tá? Então, as medidas mais comuns são peso, estatura, dobras cutâneas nem sempre, a idade é muito importante, esses 3 parâmetros aqui também, tá? Eu vou falar um pouco mais das curvas da OMS. Então, as curvas de crescimento, como eu mencionei, levam em consideração idade, peso e altura, né? Essas curvas da OMS possuem parâmetros específicos para cada faixa etária. Então, nós temos uma curva do nascimento aos 5 anos de idade e uma dos 5 aos 19. Existem curvas para meninos e curvas para meninas. Tá? Então, aqui eu coloco um exemplo de uma curva de meninas, né? Por isso que está em rosa, de peso em quilos por idade. Essas curvas, elas são da Organização Mundial da Saúde, preconizadas pelo Ministério da Saúde como uma forma de avaliação. Peso e estatura estimam um ganho de peso, e aí nós temos alguns índices. Peso por estatura, peso por idade, né, no caso dessa curva aqui, um peso por idade, estatura por idade, peso por estatura e MC por idade. Esses são os parâmetros. E essas curvas, então aqui ó, peso por idade em meninas, ela pode ser expressa em percentil, onde o percentil 50 é literalmente a mediana, né, é o ponto médio, em geral a maioria das crianças se encontra aqui, ou também pode ser expresso em score Z. Score Z é o desvio padrão em relação à média. O 1, 2 e 3 representam os desvios padrão em relação à média, e aqui, né, também, menos 1, menos 2 ou menos 3, desvio padrão em relação à média. Com relação à desnutrição, como eu já havia mencionado, né, existe diferença no tipo de desnutrição, se ela é atual, crônica ou pregressa, e aí vai depender dos parâmetros que foram alterados, né. Se nós temos uma alteração de peso, mas sem alteração de estatura, é uma desnutrição atual, porque o peso sofre uma variação mais rápida, né? A estatura não. Quando é uma desnutrição crônica, nós temos uma alteração da estatura e do peso, né? Porque se altera a estatura, significa que essa criança está desnutrida há mais tempo, por isso a estatura não é compatível com a idade que ela tem. E pregressa, né? Se o peso não apresenta alteração, peso, estatura, peso, idade, porém a estatura já está comprometida, né? Então, essa questão, né, da estatura já estar comprometida é importante, porque nos remete à ideia de que essa desnutrição pregressa, quando afeta
porque afeta a estatura, né, significa que isso aqui já não é mais reversível, né, a criança vai continuar crescendo, mas ela vai sempre, provavelmente, ter uma estatura menor do que ela deveria ter se tivesse um padrão alimentar melhor. Então, algumas recomendações alimentares gerais, né, tanto para pré-escolares, né, de 2 a 6 anos, quanto para escolares de 7 a 10 anos. Então, recomendações gerais para os dois grupos, né? Nós temos aqui de 5 a 6 refeições diárias, esta é a recomendação, com intervalo de 2 a 3 horas e horários regulares, tá? Não oferecer alimentos com frequência, né, com frequência menor do que 2 a 3 horas, porque pode diminuir o apetite. E não incentivar ingestão de doces, guloseimas, refrigerantes e salgadinhos. Ou seja, não incentivar a ingestão de ultraprocessados, né? Então, os hábitos alimentares familiares vão ser importantes nessa fase, nesse período. É importante indicar exercícios e brincadeiras e menos tempo de TV ou computador, né? Isso aqui é importante por causa do gasto energético, para evitar a obesidade infantil. Acompanhar o crescimento corporal, né? Então é importante a consulta ao pediatra, a nutricionista, enfermeira, né? Ou seja, ir ao posto de saúde ou ao médico de referência ou ao profissional de saúde de referência para que o crescimento corporal seja acompanhado. É importante refeições em família e sem televisão, e o ambiente deve ser calmo, né? Evitar coerção para a criança comer. Evitar fast foods, né, que contém uma grande quantidade de gordura saturada e gordura trans. Estimular a ingestão de frutas, verduras, vegetais, né, ter fruta como sobremesa. Agora nós vamos para as recomendações alimentares para crianças de 2 a 6 anos, que são os pré-escolares. Oferecer alimentos diversos e respeitar a aceitação da criança em quantidade e qualidade, né? Não adianta ficar forçando a criança, senão você pode reforçar o comportamento dela de não aceitação. É importante um esquema alimentar, né, de 5 a 6 refeições por dia, com café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Não se deve substituir o almoço e o jantar por leite ou produtos lácteos, isso aqui é muito importante. Se a criança não aceita uma refeição, deve-se encerrar e oferecer apenas a próxima refeição. Não intimidar a criança, né, evitar qualquer tipo de comentário constrangedor durante as refeições. Quando houver repetidas recusas da criança com relação ao alimento, deve-se mudar a forma de preparo. Em vez de apresentar o alimento cru, colocar no meio, na salada ou de um prato que ela goste, ou fazer um intervalo para uma nova tentativa. A oferta de líquidos, né, nos horários das refeições deve ser controlada, de preferência oferecer nos intervalos. Controlar a ingestão de sal, gorduras e açúcares e oferecer alimentos ricos em ferro, cálcio, vitamina A, vitamina D e zinco. E recomendações alimentares para crianças de 7 a 10 anos, que são os escolares. Respeitar o cardápio da família e também levando em consideração as diferenças regionais. Preferir carboidratos complexos em vez de carboidratos simples. Os alimentos ultraprocessados são ricos, né, em carboidratos simples, como os açúcares, refrigerante, doces e guloseimas de forma geral. Estimular a ingestão de peixes, ter uma especial atenção com a vitamina A. Então é importante a ingestão diária de frutas, vegetais amarelos, alaranjados ou verdes escuros, ou até mesmo 150 gramas de fígado por semana, porque assim atinge-se a necessidade de vitamina A. Ingestão de leite por causa do cálcio, né, 400 ml por dia, por exemplo, mais ou menos, dá a recomendação de cálcio por dia, e que é importante, né, expor a criança um pouco de luz solar, justamente por causa da vitamina D, é a vitamina D que vai fixar o cálcio nos ossos. Consumir sal e açúcar com moderação, observar a ingestão de alimentos contendo ferro. Então é importante, né, para saber se a criança faz uma boa ingestão de ferro. Observar a alimentação oferecida na escola, né, porque as escolas em geral apresentam uma alimentação mais baseada em ultraprocessados. Por isso, a educação alimentar para essas crianças, né, escolares e adolescentes é extremamente importante, por esse comportamento de grupo, né,
todos comem fast food, então a ingestão de ultraprocessados pode aumentar bastante. É importante os pais terem bons hábitos alimentares em casa para conseguir apresentar um bom padrão alimentar para os seus filhos, né? Em termos de requerimentos nutricionais, nós utilizamos as fórmulas da IOM, né, Institute of Medicine, para o cálculo do gasto energético basal. Então aqui nós temos as equações para meninos de 13 a 18 anos e para meninas, né, também na mesma faixa etária. E aqui a gente observa que as equações são diferentes. E sempre lembrando, né, que a idade em anos, estatura em metros e peso em quilos. Em termos de fator atividade, né, nós temos aqui fator atividade dormindo, em torno de 1, de atividades muito leves, em torno de 1,3, atividade leve 2 e atividade moderada 3,5. Então, o gasto energético basal vezes o fator atividade seria o gasto energético total. E em média, né, em termos de quilocalorias por dia, nós temos aqui crianças de 1 a 3 anos precisam de 1.300 quilocalorias por dia, de 4 a 6.800, de 7 a 10, 2.000. Em meninos de 11 a 14 anos, 2.500 quilocalorias, e as meninas em torno de 2.200. E meninos de 15 a 18 anos, em torno de 3.000 quilocalorias, enquanto meninas na mesma faixa etária, em torno de 2.200 quilocalorias. Esse aqui é o requerimento nutricional de proteína. Em torno de 1 a 3 anos precisa de em torno de 1 grama de proteína por quilograma de peso, tá? Tanto meninos quanto meninas. Dos 4 aos 8 anos, 0,95, né? Então, em torno de 1 também. De 9 a 13 anos, também 0,95 gramas por quilograma de peso. E dos 14 aos 18 anos, em torno de 0,85 gramas por quilograma de peso. Observa-se aqui, né, que a gente pode trabalhar com o valor de 1 grama por quilograma de peso, em média, para qualquer faixa etária, tá? Baseado na regra aqui da Institute of Medicine, e não existem diferenças entre meninos e meninas. Com relação ao cálcio, tá? Até os 6 meses, a amamentação consegue suprir, né, e a ingestão, né, no caso de crianças que não são amamentadas, a fórmula alimentar também supre a ingestão de cálcio, e após os 6 meses a gente inicia uma alimentação complementar com leite justamente por causa do cálcio, tá? Então aqui a gente continua nessa mesma linha de pensamento, né, de que a alimentação precisa ter produtos que são fontes de cálcio. Então aqui entre 1 e 3 anos, a criança precisa de 500 miligramas de cálcio por dia, de 4 a 8 anos em torno de 800. Isso dá em torno de 2 a 3 porções de produtos lácteos por dia. Já entre 9 e 17 anos, como a gente tem o pico de formação óssea, existe uma necessidade de ter um pouco mais de atenção com a ingestão de cálcio. Porque dos 9 até aqui, os 18 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres, o valor recomendado já é bem maior, né? Passa a ser 1.300 miligramas de cálcio por dia. Então é importante a gente aumentar aí para 4 porções de cálcio por dia, porções de alimentos que são ricos em cálcio justamente por essa formação óssea. E é importante salientar que adolescentes ingerem muito refrigerante e como aqueles que ingerem muito refrigerante podem ter uma menor ingestão de alimentos ricos em cálcio. Então realmente tem que desincentivar o uso de refrigerantes e favorecer a ingestão de água e outros fluidos que contenham cálcio, por exemplo. Então, 2 tabelinhas aqui, tá, que eu retirei do Manual de Orientação em Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Para uma criança de 1 a 3 anos, tem uma sugestão, tá? Então, por exemplo, se você oferecer uma xícara de leite integral de 250 ml, uma fatia de queijo e uma laranja, ele consegue em torno de 591 miligramas de cálcio por dia, que está dentro da recomendação. Se a gente pegar aqui uma criança de 4 a 8 anos, se essa criança tomar 2 xícaras de leite integral, uma fatia de queijo, uma laranja e uma unidade média de mamão,
consegue em torno de 847 miligramas de cálcio por dia. São exemplos, né, de como alcançar as recomendações. Em termos de ingestão alimentar de ferro, né, a amamentação ela é importante nesse aspecto também, né, da disponibilidade do ferro, porque no leite materno o ferro que está lá, né, a forma que o ferro se encontra no leite é mais biodisponível. Então a amamentação ela supre bastante essa questão do ferro necessário para a formação de tecidos, né, como o tecido sanguíneo. As hemácias são dependentes de ferro para carregar oxigênio, ou seja, para fazer a sua função. Então, após o desmame é muito importante a ingestão de carnes, peixe e frango, onde tem um ferro que é muito mais biodisponível, né, de 15 a 20% de absorção. Leites, ovos e vegetais contêm um ferro não M, então a absorção, a biodisponibilidade é menor. E, consequentemente, é muito importante, né, estimular a criança a ingerir carne, peixes e frango, tá? E aqui nós temos os valores recomendados. De 1 a 3 anos, em torno de 7 miligramas de ferro por dia, de 4 a 8, em torno de 10 miligramas por dia. A gente não pode esquecer, como eu havia mencionado, né, da vitamina D, porque a vitamina D ela vai fixar o cálcio nos ossos, ela ajuda, né, nesse processo, mas o principal efeito da vitamina D é a absorção intestinal de cálcio, mas ela também tem efeito nos ossos, tá? Ela vai disponibilizar esse cálcio para a formação óssea. A gente pode ingerir alimentos que contenham vitamina D, entretanto, a exposição aos raios UV solares nos horários recomendados é muito importante para a nossa produção endógena de vitamina D. Tá? Então, a exposição solar é, sim, necessária. Em termos de outros requerimentos nutricionais, como água e fibras. Para uma criança de 1 a 3 anos de idade, existe a necessidade de ingestão de 1,3 litros de água e de 4 a 8 em torno de 1,7. A partir dos 9 anos de idade, existe uma diferença entre homens e mulheres. Para homens entre 9 e 13 anos, 2,4 litros de água por dia, e para mulheres, 2,1. Para homens de 14 a 18 anos, 3,3, e para mulheres, na mesma faixa etária, 2,3 litros por dia. Em torno de fibras alimentares, né, de 1 a 3 anos, 19 gramas por dia, e de 4 a 8, 25 gramas por dia. Para homens entre 9 e 13 anos, 31 gramas por dia, e para mulheres na mesma faixa etária, 26 gramas por dia. E homens de 14 a 18 anos, precisa de 38 gramas por dia, e para mulheres na mesma faixa etária, em torno de 26 gramas de fibra por dia. E aí eu preciso falar, né, de um outro dado muito importante que é trazido aqui pela Organização Mundial da Saúde. Aqui a gente tem a razão de risco, né, ou seja, o risco de mortalidade quando a gente leva em consideração o peso por estatura. Então, quando a gente pega o peso por estatura e nós temos um peso por estatura normal, peso por estatura, né, entre os scores -2 e -1, entre -3 e -2 e abaixo de -3. Isso aqui nos dá, né, claramente a ideia de quanto mais desnutrida a criança, maior a chance dela morrer por qualquer tipo de infecção e outras doenças associadas, tá? Mas aqui indica, olha, uma criança abaixo do percentil 3, ela tem quase 9 vezes mais chance de morrer, quase 9 vezes mais chance de morrer do que uma criança bem nutrida de qualquer doença, principalmente as doenças infecciosas. Uma criança que está ali entre o SCORS -2 e -3, ela já tem 2 vezes mais chance de morrer. Abaixo, né, tá abaixo ali de -3, significa que essa criança tem quase 9 vezes mais chance de morrer. Então essas aqui são as referências muito importantes
E eu deixo também alguns guias, né, como o Guia Prático de Preparo de Alimentos para Crianças Menores de 12 anos, que não foram amamentadas, os protocolos de vigilância alimentar e nutricional, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos e um guia do Ministério da Saúde, desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição, tá? Esses 3 protocolos são muito interessantes, muito bons. Esse aqui é muito bom para adolescentes e pré-adolescentes. Então, gente, muito obrigada e bons estudos.